Boa noite, hoje falaremos sobre marca-passos. O que é um marca-passo? O marca-passo é um aparelho que ele tem a finalidade de regular o ritmo cardíaco, o teu ritmo cardíaco. Ele, ele é utilizado para pessoas que apresentam bradicardias. O que é uma bradicardia? Uma pessoa que tem um ritmo cardíaco muito lento. Uh, ele pode ser utilizado tanto no teu átrio quanto no teu ventrículo direito ou em uma situação diferente, ele pode ser utilizado também como ressincronizador dos teus ventrículos, do teu ventrículo direito e esquerdo. Eu explico um pouco melhor depois. Bem, o que acontece? Como é que ele faz isso, né? Como é que ele consegue, enfim, uma pessoa que tem um ritmo cardíaco de 30 batimentos por minuto, enfim, o coração está quase parando, como é que ele consegue regular o teu ritmo cardíaco, né? Enfim, o sistema, o coração é um sistema, é uma bomba, mas ele também tem um sistema elétrico todo associado ali, um pouco de física. O que acontece nesse sistema elétrico, né? Tu consegue interferir nesse sistema elétrico, tu consegue, a partir de dados que tu coleta ali mesmo durante a cirurgia, tu consegue determinar, por exemplo, o limiar. O que é o limiar? A tensão mínima que tu vai ter que aplicar para tu comandar o coração conseguir, que a partir dessa tensão tu vai conseguir aplicar o teu ritmo que tu quer, os teus 60 batimentos por minuto, 70, 80, enfim, o ritmo que tu quiser no paciente. A partir do que o eletrodo já esteja, né, implantado lá dentro do átrio ou do ventrículo. Bem, a gente tem três tipos principais de marca-passos. A gente tem os unicamerais, que eles podem ser colocados tanto no átrio quanto no ventrículo direito. No átrio, normalmente eles estão associados a doenças no nó sinusal. Não é muito utilizado esse unicameral apenas no átrio, porque existe muito caso de pacientes que, enfim, começam utilizando esse, e depois desenvolve ou alguma outra doença e tal, e daí, enfim, tu tem que realizar outra cirurgia, colocar outro eletrodo no ventrículo, trocar para um marca-passo bicameral, né, que é o que eu vou falar depois. Então, normalmente, já está caindo em desuso a utilização desse aparelho. Talvez em algumas situações, pacientes mais novos, assim, crianças, bebês, bem que daí é utilizado também um marca-passo em outro local. Ele não é na região torácica, né? Ele é na pacientes muito novos, ele é utilizado na região abdominal. Bem, voltando, né? Uh, o, o marca-passo ele pode ser bicameral, como eu falei. O que é o marca-passo bicameral? O marca-passo bicameral ele é colocado no átrio e no ventrículo direito. Ele faz com que o teu átrio e o teu ventrículo direito batam no mesmo ritmo. Aí tem uma série de doenças que, né, tu utiliza esse tipo de, de sistema. Tu tem problemas no nó AV, né, atrioventricular. Tu, enfim, tu pode ter bloqueios de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, um bloqueio de terceiro grau, desculpe. Ele apresenta ele apresenta no ECG. O que tu verifica é que no ECG tu consegue ver átrio, ventrículo, são as famosas onda P do átrio, QRS do ventrículo, onda T. Tu consegue ver o coração batendo, né, pelo ECG.
E o que acontece no BAVT, por exemplo, que é um bloqueio completo atrioventricular, né? Ele tu, tu, tu vai ver que vai vir átrio e não vai vir ventrículo. Onde é para vir, porque tem um espaçamento específico. Tu tem o átrio batendo, depois tu tem o ventrículo batendo, tu tem a despolarização, né, que é o QRS, tem a polarização depois do ventrículo, que é a onda T. E isso é totalmente... Não faz sentido, sabe? Tu vê, tu pode detectar por ali, pelo ECG, que o paciente apresenta, por exemplo, um BAVT, onde ele tem um ritmo átrio, do átrio, um ritmo diferente do ventrículo. São ritmos totalmente diferentes e esse é um caso, né, um caso clássico de um paciente que precisaria assim de um marca-passo bicameral para regular, fazer, enfim, ter um débito cardíaco, melhorar o débito cardíaco do paciente, enfim, aumentar a qualidade de vida dele. Ainda dentro dos marcapassos, rapidamente, a gente tem os ressincronizadores. Os ressincronizadores, o que ocorre? São para pessoas que apresentam certos tipos de doenças, onde tu vai ter os dois ventrículos, né? Tu tem 4 câmaras no coração, que são os dois sátiros, os dois ventrículos. Tu vai ter os dois ventrículos batendo em ritmos diferentes. Isso causa um malefício tremendo para pacientes. Enfim, tem pacientes que têm dificuldade, enfim, de caminhar até a cozinha, enfim, como qualquer doença coronária, né, causa algum malefício. Mas enfim, o que se faz nesses casos, né, com esses pacientes que têm ritmos ventriculares diferentes? Tu coloca o ressincronizador, né, o resync. Tu vai ter um eletrodo no ventrículo direito e um eletrodo no ventrículo esquerdo. Tu vai fazer com que os dois ventrículos batam no mesmo ritmo. Dessa forma, tu vai aumentar a qualidade de vida do paciente. Os eletrodos, a gente tem vários tipos de eletrodos, né? Em suma, os mais utilizados são de dois tipos: os eletrodos passivos, os eletrodos ativos. Esses são eletrodos que são endomiocárdicos, né, que tu coloca por dentro do coração. E nos ativos tu tem é chamado de screw-in. É basicamente uma molinha, tipo quando a gente utiliza para abrir um vinho, a gente fura a rolha com aquele aparelho que eu esqueci o nome e retira a rolha. Basicamente é aquilo, só que tu faz isso no coração. E é basicamente assim que funciona. Que funciona não, que é fixado o eletrodo ativo dentro do coração. Agora tu tem os eletrodos passivos, que eles têm tipo antenas, não é bem antenas, mas podemos pensar como uma parabólica, que elas saem praticamente da ponta do eletrodo para o lado e elas se fixam ali dentro do coração. E dessa forma ele fica fixado e tu consegue transferir energia ali para a câmara do coração quando tu está trabalhando. Ainda dentro desse universo, a gente tem cardiodesfibriladores implantáveis. O que é isso? Que nome imenso é esse? Eles têm a função de detectar arritmias e agir quando eles detectarem. Como assim? É uma função do marca-passo também a questão de detectar arritmias, mas a grande atuação do marca-passo
é quando tu apresenta uma bradicardia. Mas todos dois têm essa função. Só que o que acontece no CDI, o cardiodefibrilador? Tu consegue realizar programações ao qual tu vai atuar quando tu detectar alguma coisa muito fora do comum. Por exemplo, o aparelho ele detectou que tu teve, sei lá, tudo isso é programável ali na interface do que tu consegue programar, né, o aparelho. Se tu teve 30 batimentos, que ele detectou ali em um certo período, 30 pulsos. E vamos dizer que está programado, se tu teve 24 desses 30 bateram num ritmo fora do padrão. Tu tá, por exemplo, numa TV, uma taquicardia ventricular, onde teu ventrículo está muito acelerado, está num ritmo muito, muito intenso, muito acelerado. Ele vai, esse paciente tá estranho, tá fora do comum, tem alguma coisa, não tá legal aí. Aí, o que ele vai fazer? Dentro da programação, normalmente a programação para padrão, enfim, isso vai de médico para médico. Mas a programação padrão é tu colocar o tal do burst. O que é o burst? Tu vai basicamente tentar controlar o ritmo jogando um ritmo parecido, maior, com uma tensão mais elevada. Basicamente é assim. A programação pode ser explicada em outro vídeo, porque, enfim, a programação de um CDI é uma questão complexa e que pode, enfim, pode ser feito apenas um vídeo só para explicar isso aí, só como funciona a programação desse aparelho. Não só do CDI, do marca-passo também. Ambos são complexos, mas o CDI é muito mais. No CDI, o que ocorre, né? Com essa programação, eu estou falando de programação, o que ocorre? Quando ele detectou que tu está tendo a TV, e ele vai dar o burst ali e tal, e não vai funcionar, vamos dizer, se não funcionar, o próximo passo dele vai ser dar o choque, os choques na realidade, programa diversos choques. Tu consegue programar a energia desses choques, a energia máxima do choque que tu pode programar ali dentro do coração é de 40 joules. Mas imagina, por exemplo, para se ter uma ideia, né, o que seria 40 joules? Quando tu faz a reversão cardíaca, quando o médico realiza a reversão cardíaca, a energia máxima que ele consegue colocar é de 400 joules. Nossa, 10 vezes mais. Só que imagina, 10 vezes mais num paciente que tem toda uma camada de pele, tecido adiposo, enfim, gordura, né, tecido adiposo, sangue, N estruturas que vão interferir, que vão fazer com que o choque seja dispersado. Enfim, o paciente, tu ainda tem o gel ali para tu aumentar a condutividade, né? Enfim, tu tem toda uma questão, mas enfim, tu tem N coisas que vão fazer com que o choque ele tem uma resistência enorme, vamos dizer assim, seja difundido para N estruturas. Enfim, uma das estruturas atingidas, que é a que a gente quer atingir, é o coração, e vai ser atingida na cardioversão. Mas daí tu tem isso ocorrendo dentro do coração. Imagina, 40 joules, mesmo que seja 10 vezes menos, tu pode colocar lá no outro, a intensidade ainda é muito elevada. Os pacientes relatam que é literalmente um soco, tu dá um salto, é uma porrada imensa o que o paciente recebe, né? Mas isso salva a vida do paciente. Porque o que acontece? Quando ele detecta que tu está tendo algum problema, que com uma arritmia
tá tendo uma taquicardia ventricular que daqui um pouco pode evoluir, né? Teu coração começou a acelerar demais. Pode evoluir para uma FV, uma fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é onde teu coração basicamente ele parou de bater, por mais que ele estivesse batendo num ritmo muito acelerado, ele basicamente começa a dançar, a vibrar, em vez de ter um ritmo, uma coisa que faça sentido. Tu tem um coração com vários focos ectópicos ali, uma coisa confusa, ao qual não vai conseguir distribuir o sangue pro teu corpo, então tu não vai conseguir suprir o teu sistema de oxigênio, enfim, tu vai daqui a pouco apagar, né? Se ninguém agir, pode morrer. Tem N casos N casos, não, desculpa. Tem N razões para se colocar um aparelho desses. Uma das razões mais famosas, inclusive tem um hospital em Porto Alegre com esse nome, é a síndrome de Brugada. A gente tem aqui, não um hospital, desculpe, a gente tem um setor do hospital da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ao qual é o Instituto Brugada, em homenagem ao médico pesquisador que descobriu essa doença, também conhecida como síndrome da morte súbita, que é onde o paciente, enfim, ele tem uma FV súbita e, enfim, pacientes ao qual, se eles não tivessem esse aparelho, com certeza, enfim, eles morreriam. Provavelmente eles colocaram o aparelho quando eles tiveram um caso, né, de FV e se detectou, esse paciente tem alguma arritmia, e daí se detectou e se fez o diagnóstico, né, e se indicou o uso desse aparelho. Enfim, o vídeo já está ficando muito longo. Tentei falar de forma resumida, não entrando muito fundo em nenhum dos conceitos, porque a ideia era essa. Se acharem interessante, eu posso expandir mais. Por fim, anotei aqui algumas empresas, as empresas mais famosas nessa área de estimulação cardíaca, né? A gente tem a Abbott, temos Biotronic, temos Medtronic e temos Boston Scientific. São as 4 empresas mais famosas nessa área e que atuam, enfim, com a venda desses produtos e participação, né, nas cirurgias. Então tá, era isso. Muito obrigado. Espero que gostem. Até mais.